Começa agora Podcast Imbatível, o podcast que transforma vidas, com Davi Kni. Podcast Imbatível é um oferecimento de sejaimbatível.com, a sua escola online de desenvolvimento pessoal. Olá, aqui é o Davi em mais um Podcast Imbatível. E pelo menos todas as terças e quintas eu estou postando um podcast. Não sei onde você está ouvindo esse podcast, se é no meu site do podcast ou se é no YouTube. Enfim, eu publico os podcasts na internet, no meu canal de podcasts, ou também você vai encontrar no YouTube, no meu canal do YouTube /Davi Kni. Lá você vai encontrar então também a minha playlist de podcasts, que eu chamo Podcast Imbatível. E no podcast de hoje eu quero falar sobre algo que talvez você sofra, talvez não, mas é algo que eu sofri durante muito tempo, que é não conseguir terminar os meus projetos. E eu chamo de não dar o acabamento no projeto. Não acabar o projeto. E no título de hoje, de A Arte do Acabamento, eu fiz algumas anotações hoje à tarde e escrevi que todo artista que se preze, ele faz o acabamento da sua obra de arte, que é aquele toque final depois de feito o trabalho mais árduo na produção da obra de arte dele. Assim como o artista, você também deve fazer o acabamento da sua obra, do seu produto, da sua ideia. Ora, uma ideia no papel não vale nada se não colocada em prática. Mesmo que seja escrever um livro sobre essa ideia, isso já é algo prático. Então, durante muito tempo eu sofri realmente com o acabamento, ou seja, eu não acabava os meus projetos. E isso me deixa realmente muito frustrado, e talvez essa seja a maior frustração, ou uma das maiores frustrações que eu já tive. Durante a minha vida, na minha vida. E talvez você, às vezes, se sinta frustrado, talvez você esteja frustrado com algo, talvez você esteja desanimado. Justamente, você deve analisar se esta frustração, ou se este desânimo não é por você não ter terminado algo, é por você não ter acabado algo. Então, se você demora, por exemplo, a entregar um produto para o cliente, o seu trabalho oferece um serviço, por exemplo, e você não consegue concluir aquilo, e o seu cliente está lá esperando. Isso frustra. Isso frustra você, isso frustra com certeza o seu cliente, que ele esperava ter uma data para isso. Então, a arte do acabamento é muito importante porque se você identificar que você não está terminando os seus projetos, é porque dali
vem talvez alguma frustração, talvez algum desânimo. Então, é preciso aprender sobre a arte do acabamento. Então, mas você vai se perguntar, Davi, então como é que eu resolvo essa arte do acabamento? Primeira coisa é saber o que é preciso terminar na sua vida. Quais são, em todos os aspectos da sua vida, quais são, nas suas áreas da sua vida, quais são aquelas coisas, aqueles projetos, aquelas ideias que estão numa espécie de nuvem na sua cabeça. E aquilo fica toda noite martelando quando você vai dormir. Isso aconteceu comigo ainda muito. Quando à noite eu ia dormir e ficava aquela coisa martelando. Olha, preciso fazer. Chegava no outro dia e eu não terminava. Um dos maiores vilões para não se acabar as coisas, com certeza, é a procrastinação. Então, procrastinar é a primeira palavra que você tem que buscar eliminar da sua vida. É parar de procrastinar. É ir lá e fazer as coisas e terminar as coisas. E se você, por acaso, tem muitos projetos e você não consegue terminar ou não finaliza, eu diria para você parar nesse exato momento, colocar no papel aquilo que você tem, ou pegar aquilo que você já tem no papel e decidir, o que eu vou terminar. O que é importante para mim? O que é importante na minha vida? O que é importante no meu trabalho? O que é importante na minha família? O que é importante no meu emprego? O que é importante para o meu futuro? O que é importante e o que eu deveria estar fazendo agora para finalmente terminar esse projeto? Então essa é a arte do acabamento, é você parar agora tudo que você está fazendo e colocar isso no papel e decidir terminar. O primeiro vilão, então, é a procrastinação. Você tem que parar de procrastinar, parar de adiar as coisas. Você tem que ir tomar uma ação. Mas aí, então, Davi, por onde eu começo? Bom, o que eu faço? A primeira coisa a fazer é encontrar uma ação física e visível. O que é uma ação física e visível? Eu vou dar um exemplo. Se você precisa terminar um projeto, um cliente seu, e você vai precisar terminar aquele projeto, só que você está demorando, procrastinando, você está fazendo outras coisas, a primeira coisa é entender a sua primeira ação física e visível. Essa primeira ação para você ir em direção à conclusão desse projeto, qual seria? É você precisar dar um telefonema, é você precisar ao banco pegar mais dinheiro, é você encontrar mais recursos além do dinheiro, é você escrever um e-mail para o cliente, é você rascunhar um pouco mais o plano. Qual é a ação física? A próxima ação física. E se você não tem as próximas ações físicas ou rascunhar as próximas ações físicas para esse plano, se você não tem escrito isso, quer dizer que você talvez não chegue nunca a concluir esse projeto, porque você precisa escrever um plano, fazer um plano de tudo isso. Então a arte do acabamento começa em você parar de procrastinar e em você, pelo menos, sonhar, delinear, escrever, ou qual será o fim. Quando eu tiver concluído esse projeto, como ele vai ser? Essas duas razões são as principais para você entender a arte do acabamento. Quer dizer, você acabar as coisas, terminar as coisas. 1 é você parar de procrastinar. 2 é você entender exatamente qual é o final daquele teu projeto. E o mais interessante é que as pessoas dizem assim, você tem que ter foco, você tem que ter foco. Ok, eu tenho que ter foco. Mas eu preciso entender também que eu preciso entender que é necessário ter o planejamento e saber o final dele. O que eu quero no final. Bem, a arte do acabamento, ela não é algo que vem da noite para o dia. Se você está um pouco confuso agora, se você está perdido, se você está frustrado com alguma coisa, se tem coisas que você não acabou, se tem
projetos que você não terminou. Você tem ainda talvez uma culpa com você, porque quando você não termina os seus projetos, existe culpa. Você vai ter uma culpa. É preciso sentar e assumir que você não terminou e ir lá e concluir isso. Ir lá e terminar isso. Hoje, agora, nesse exato momento, pelo menos sentar e anotar o que você precisa terminar, você já vai ter dado mais de 50% no passo da sua conclusão. Então, identifique o que é preciso concluir. Pare de procrastinar. E encontre o que vai ser o final, ou qual é o resultado desejado para cada um de seus projetos. Se é construir uma casa, como é que é a casa que você vai construir? Se é você obter um relacionamento, como é que você quer que seja esse relacionamento? Fazer um planejamento de aula, como é que você quer que seja a aula? Como é que você quer que seja o resultado final daquela aula? Então você tem que concluir as coisas. Esta é a arte do acabamento. E não se preocupe se hoje você não conseguir terminar as coisas ou amanhã, mas pelo menos planeje o resultado final disso. E mais uma coisa. Determine quando você quer acabar. Determinar o tempo de quando quer acabar é importantíssimo. Então lembre-se de colocar um tempo para terminar, não procrastinar e definir o resultado final do seu trabalho. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você está me ouvindo ainda, eu quero que você comente sobre esse podcast. Eu quero que você escreva o que você achou. Se você acha que eu posso continuar fazendo esses podcasts. Quero que você compartilhe esse podcast com mais 3 pessoas, 3 amigos seus que precisam ouvir, talvez, sobre a arte do acabamento. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, se por acaso você está na minha playlist de podcasts imbatíveis aqui no YouTube. Meu nome é Davi e até o próximo podcast imbativo. Você ouviu Podcast Imbatível, com Davi Kni. Podcast Imbatível é um oferecimento de sejaimbatível.com, a sua escola online de desenvolvimento pessoal.